Então, fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo. Galera, é o seguinte, eu vou deixar aqui a galera do Galvão Amigos comentando aí sobre os jogos de ontem, de domingo, né? O pessoal que tá aí, o Casagrande, tá aí o Mauro Naves e também tá o Vanderlei Luxemburgo. Então bora comentar aqui, deixar os caras analisar os jogos aí. Aí tem três caras aí, ó, personagens. Arrascaeta e tome gol, e fazendo mais gol e artilheiro do campeonato. É um meio artilheiro agora com 9 gols. O Caio Jorge já colou nele. Esse jogador me impressiona, cara. 23 anos de idade. Já está com 8 gols ali. E a despedida do Estevão, então vamos começar com Cruzeiro e Palmeiras. Não foi assim boa a despedida do Estevão, porque ele já está contratado pelo Chelsea. Agora já não joga na próxima rodada, vai para o Mundial de Clubes com o Palmeiras, e depois do Mundial de Clubes já é jogador do Chelsea da Inglaterra. Então tá aí nós temos gols. Esse gol demorou 1 minuto e 14 segundos para acontecer, o gol mais rápido do campeonato. E o outro, aos 4 minutos, ou seja, com 4 minutos, pá! E aí, olha o posicionamento dele, o Casagrande chama muita atenção, né? Foi centroavante, como se posiciona bem o Caio. A gente discutiu, até o Casagrande falou na semana 1 ou 2 que o Ancelotti tinha que pensar nele. É que quando o Ancelotti começou a falar em seleção, o Caio ainda não tinha disparado a fazer tantos gols, né? O próprio Cruzeiro não estava nesse embalo, né? O Cruzeiro ainda estava começa o campeonato, Dudu, Gabigol, etc. Sabia-se nem se o Caio Jorge ia ser titular ou não, mas a fase dele é espetacular, 2 gols em 4 minutos, e tem cara de centroavante, né, Casal? Cara, ele é jeito de centroavante, ele é rápido, tudo ele de se centroavante. Posiciona bem, ele finaliza bem de fora da área, ele é muito inteligente futebolisticamente falando, e para mim, nesse momento, é o melhor centroavante brasileiro, nesse momento, porque o Pedro ainda não voltou ao ritmo dele. Camisa 9, igual o Caio Jorge, nesse momento no Santos, Brasil. Como o Gabigol também, foi lá do Santos, começou no Santos. Começou no Santos também, foi para Juventus, rompeu o ligamento cruzado, operou, ficou um tempão parado, girou um pouco os times menores. Mas também tem um jogador que machucou também. O Yuri Alberto estava num momento espetacular no Corinthians, só que machucou. Vai ficar 2, o Yuri Alberto não joga. Sim. Né? Mas também estava num momento espetacular. Mas garoto, eram os dois que estavam se destacando. É como eu falo. Na nossa época, quando eu falo isso, Galvão, a gente saía muito velho, eu digo 28, 29 anos. Ele sai muito jovem, é um peso muito grande. Ele está com 22 anos, se eu não me engano, 23. Né? 23. Então, 23 anos é onde você está amadurecendo. Então, você às vezes sai com 18 anos e passa uma responsabilidade na Europa. Como teve o Vini Júnior, demorou até essa maturidade, ficou 2, 3 anos ali. Então, ele é muito jovem. Então, Vanderlei pode falar isso melhor, né, Vanderlei? Essa é uma idade ótima, né? Para você os jogadores adorar esse os jogadores tipo de jogador. Ia com 28, 29, Zico acho que foi com 29 anos. Zico. Agora vai muito com 18 anos, 18 anos bate e volta, não tem como, é muito difícil. Não tem como. O Pedro foi e voltou. Eu fui para a Europa a primeira vez para o esporte com 26 anos. E outra coisa, a gente saía com uma Libertadores nas costas, com 3 campeonatos brasileiros, 5 campeonatos paulistas. Isso é saía pronto. Isso aí que você falou é fundamental. A seleção brasileira que foi campeã com o Filipão, jogadores se consagraram no Brasil. Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Se consagraram no Brasil, jogaram no Brasil, ganharam tudo no Brasil e depois foram embora. Isso é um peso muito grande, porque você se identifica com a tua origem, com a tua seleção, com o teu povo, cara. Agora você vai pegar aquele jogador que a gente nem sabe quem é. Olha, que eu sou da bola. Tem jogador que eu desconheço. Que nome de jogador é esse aí? Vamos ver o cara. Quantos anos você saiu do Brasil? 23. 23 anos. Saí logo depois da Copa. Uma idade ótima. Sim. Falando do Cruzeiro, já que eu voltei a estar numa corrida de Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco, ali, pelo menos acompanhando, usei muito uma frase nas minhas transmissões: chegar uma coisa, passar é outra. E isso é uma verdade que serve para qualquer coisa na sua própria corrida de Fórmula 1. O Cruzeiro foi chegando, chegou. E ele pode ser líder no dia 12, nessa rodada que o Flamengo não joga, que ele joga com Vitória. Se ele ganhar do Vitória, Palmeiras também não joga. Vai a 26 pontos, o Palmeiras também não joga, e ele pode ser o líder, ou seja, pode fazer ultrapassagem. Nesse momento, daria pra gente dizer: o Cruzeiro está sim brigando pelo título?
Eu acho. Nesse momento tá, né? A semana passada a gente achava, inclusive o casal foi muito pontuais nisso, assim, que dificilmente o Palmeiras Perderia dos de dois. Flamengo e Cruzeiro. Perdeu para os dois. Nós dois aqui erramos redondamente, porque o Palmeiras perdeu 6 pontos e caiu, despecou, foi para quarto lugar. Confronto de grandes times. Grandes times. A pergunta que eu o Cruzeiro faço, pode sim, evidentemente. A pergunta que eu faço é a seguinte. Nesse momento, a gente sente o Cruzeiro, o Luxemburgo, o Ricardo, o Cabuloso está forte para brigar por um título. Eu estou falando isso porque eu gosto muito do treinador, viu? No aeroporto, fala do Cabuloso lá, o Cabuloso está chegando. Ele pode falar bem, porque treinou bem, sabe a força da torcida, né? Torcida e outra coisa que tem é o seguinte, as dificuldades que você passa a ter quando tem dirigente que resolve o problema, você se fortalece dentro do grupo. Quando deu problema com o Gabigol e com o Dudu, em que o clube privilegiou o treinador, a história muda, porque os jogadores sabem que o treinador está sendo respeitado pela diretoria. Então, quando o pessoal lá entendeu que o treinador tinha que continuar, você pode ver que o ambiente mudou completamente. Isso depende muito, para você ganhar um campeonato, depende da comissão técnica, tem que ter um grande dirigente, porque o grande dirigente segura a onda, aquela que você não pode segurar, que pertence a ele, porque a cobrança existe totalmente, né? Então essa virada tem tudo a ver com o prestígio que eles deram ao treinador, mantendo o treinador. E veja como está grande o Cruzeiro nesse momento, foi o maior público do campeonato ontem, se não me engano, batendo a 60, chegando a 60 mil pessoas, ou seja, a importância desse momento do Cruzeiro. Eu trabalhei com o Vanderlei lá, essa torcida ela é maravilhosa, né, Vanderlei? Ela é maravilhosa, eu trabalhei 4 meses lá, a gente não caiu. Vanderlei, quando pegou o Cruzeiro estava com 19º na 2ª divisão, ia para a 3ª divisão. Esse cara, por isso que eu digo muito, eu gosto de falar, foi um monstro. Esse cara foi um monstro junto com o Pedrinho. E a gente não caiu junto com os jogadores. Pedrinho, comissão técnica. Pedrinho Gomes, que é o presidente. Então a gente chegou lá quase caindo e não caiu. Eu digo uma coisa, o Cruzeiro tem chance sim, porque tem um bom time. O problema maior do Cruzeiro é se esse elenco aguenta disputar a Copa do Brasil, porque eles são da Copa do Brasil também. E tem o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem Copa do Brasil, Campeonato e Libertadores, mas tem elenco. O Palmeiras a mesma coisa e tem elenco. Agora esse time... Botafogo também tem. Esse time... Já tá fora da Copa do Brasil. E outra coisa, na última vez que falaram isso, perguntaram os 4 times que você acha que chegaria. Eu falei Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e coloquei o Botafogo. Não é possível arrancada. O Botafogo ganhar agora do Ceará, ele encosta também. Porque o Botafogo tem um jogamento. Mas então esses 4 times... Eu tinha falado, o Cruzeiro tem chance, sim, de buscar o brasileiro. Falamos em técnico, começamos com o Ancelotti, falamos em técnico, conversamos muito disso. Para o Casagrande, por exemplo, ele deveria ser, na opinião dele, Casagrande, seria o técnico da seleção brasileira, o Abel, o técnico do Palmeiras. Eu quero na sequência para a gente pular para o Flamengo imediatamente, que é o líder do campeonato. O Abel é um técnico, sem dúvida nenhuma, um grande técnico, mas um grande técnico. Volta essa imagem, por favor. Pegar da metade, não dá. O cinegrafista se chama André Amaral. Olha só. Era o jogo da transmissão da Amazon Prime Video. Não pode fazer isso. Não pode. Não pode desrespeitar repórter em entrevista coletiva. Quando se ganha, é muito fácil se falar que o trabalho foi muito bem feito. Quando se perde, se esconder atrás das palavras ou partir para a agressão, para a resposta mal educada. Um posicionamento pelos resultados de... Qual é a palavra? Está me fugindo a palavra agora no momento. De soberba, tá certo. Agora o rapaz ali está trabalhando, viu? O rapaz carrega um peso ali, ele tem o risco daquele equipamento que ele está, que custa muito caro. Um técnico de seleção brasileira não pode fazer isso. Se ele tivesse sido escolhido para a seleção brasileira, nenhum técnico pode fazer isso. Mas se ele tivesse sido escolhido para ser técnico da seleção brasileira, eu seria literalmente contra. Por todas as más atitudes de falta de respeito que ele toma em sequência. Era um jogo da Amazon Prime, só tinha uma televisão,
está ali. Isso não se faz, Abel. É muito feio fazer isso, viu, Abel? Você gosta muito de criticar os outros quando os outros falam alguma coisa. Isso que você está fazendo, veja em casa, pense, bote a cabeça no travesseiro e quando você acordar, pense em outras coisas que você já fez. E o cinegrafista não reagiu em momento algum. Cumpriu a parte profissional dele. Muito feio. Vamos embora lá com o Flamengo. Se alguém quiser falar alguma coisa... Eu queria só acrescentar do Cruzeiro que você perguntou, só duas coisas. Talvez não tenha nos outros times, nem no Flamengo, nem no Palmeiras, um meio-campo com os dois Lucas que o Cruzeiro tem. Que a gente fala muito do cara que faz o gol e tal, mas o tal do Lucas Romero e Lucas Silva, o que os caras estão jogando é uma coisa absurda. Então isso aí faz uma diferença imensa na engrenagem. E óbvio, em 6, 7 jogos, o técnico acertou esse time dá uma abafa, enfim. Tá muito bem o Cruzeiro. Então, fala, rapaziada, começando aqui um vídeo para estar finalizando, na verdade, né? E comentar aqui a respeito da galera aí do Galvão Amigos, né? Cada um deu a opinião dele dos jogos. E o Galvão Bueno aí tá revoltado aí, ficou indignado, né? Com a atuação do Abel Ferreira para cima do câmera, cinegrafista que estava gravando. Pelo que eu vi, acho que ele não fez nada demais, né? Não foi aquele empurrão, nada, só encostando o cara, tava passando. Podia pedir licença, né? É lógico. Então, mas aconteceu aquilo ali. Continuo com a mesma a minha opinião, sempre, que eu já tinha comentado em outro vídeo, né? E eu falo isso aqui agora também, não mudei de opinião. Mas cada um dá a sua opinião, fala aquilo que quer, né? E acha o que quer também. E, na verdade, é isso aí. Não foi nada demais, pelo que eu vi. Mas o Abel também tem que segurar a onda, né, cara? Quando perde, tem que saber perder, não sair descontando nos outros. Se for essa a questão. Porque ele não gosta de perder, a gente já sabe disso. Mas, fora de campo, meu amigo, segura a onda aí pra não ofender as pessoas e nem... Não, mas um cara desse, né? Um cara trabalhador e tá fazendo o seu serviço, né? Não tem nada a ver com a raiva do Abel aí, que sabe que perdeu o jogo. Falar nisso mesmo, o Palmeiras vem bem, né, cara? Tem que ficar indignado assim, não. Mas esse é o Abel que a gente conhece e a gente já sabe a atitude dele. Tá, vamos ficando por aqui, até a próxima, beleza?